galera. Boa tarde, galera. Boa tarde. Hoje mais um dia, chegando no quarto dia, quarta palestra. E hoje eu tô com essa fera bravíssima aqui, Fábio Cauê. Irmão, privilégio aí estar contigo hoje aqui. Calma aí, João Jorge. Pô, o cara tá me atrapalhando, nem começou, desculpa, gente. Falha técnica aqui, sempre tem um... Enfim. Bom, só para falar um pouquinho desse cara doutor em ciências biológicas, é isso? Ciências biológicas pelo FRJ, altíssimo nível, Master Trainer Nacional da Bodytech, já tive a oportunidade de assistir algumas palestras e o nível de conhecimento desse cara é algo absurdo. E o que eu posso falar, cara, é que, além de tudo, é um cara que eu admiro pela humildade, pela forma como ele consegue passar o conhecimento de forma muito clara e sempre com muito amor pelo que ele faz. Então, porra, pra gente é um privilégio estar ouvindo esse cara aqui hoje e eu tenho certeza que você que tá aí, pega o caderninho, porque você vai ter uma hora agora de muito conhecimento com essa fera aqui. Então, Fabão, pô, mais uma vez... Fico até sem jeito de falar depois disso. Pô, o Alan Baixo falou que eu tô ficando bom no marketing, cara. Mas eu não, cara, eu falo de coração mesmo, gente. Tudo sinceridade, honestidade sempre. Galera, o tema de hoje é hipertrofia, métodos de treinamento. A gente vai entrar com esse cara, é um tema que é amplamente discutido por todos no meio científico, no meio prático. As pessoas inventam muitas coisas relacionadas à hipertrofia, né? Vem aquela galera que cria métodos mirabolantes, mas existe uma ciência muito ampla por trás de tudo isso, né, Fábio? Com certeza. Então, assim, se a gente fizer aí uma retrospectiva com tudo que já foi falado com relação à hipertrofia, né, o colégio americano ele sempre se posiciona com relação às variáveis, às diretrizes e tudo isso. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai ver que durante muito tempo teve aquele mito da hipertrofia, do estresse tensional ou estresse metabólico. Não, porque o que Vou fazer um emoji aqui. Não, mas isso bem lá atrás. Sim, né? sim. Eu estou indo lá atrás, há, sei lá, 10 anos atrás. Mas é curioso você falar isso, cara, porque até hoje o pessoal fala isso. Ainda tem, Até hoje, pessoas não só no meio prático, mas pessoas no meio científico ainda insistem em usar essa terminologia de estresse metabólico, estresse tensional, e é uma coisa que a gente tem que quebrar de uma vez por todas. Não existe estresse metabólico, não existe estresse tensional. Só pra gente deixar a galera que tá ali, eu acho que muita gente que tá aí já vai... Daqui a pouco a gente vai entrar mais nisso. Vai entrar mais nisso depois, sim, né? Sim. Só pra gente entender, porque tem muita gente que não deve nem saber o que é estresse tensional e estresse metabólico, sim. né? Mas depois veio, né, a questão da hipertrofia sarcoplasmática, a hipertrofia miofibrilar, aquela galera que vinha pela linha de que a melhor forma de treinar a hipertrofia o Schoenfeld, ele veio com uns artigos bem interessantes relacionados a essa questão do volume, da importância de não treinar com uma sobrecarga tão elevada, mas explorar muito o volume, muita questão do direcionamento de fluxo sanguíneo, de tensão local. Enfim, Fábio, eu queria primeiro que você fizesse aí, desse um overview do cenário, né, com relação à tua opinião, tudo que você tem pesquisado. E primeiro, até de repente, conceituar para a galera o que é hipertrofia de fato, né? Pois é. Eu acho que é o ponto principal aí. Acho que vale a pena pontuar, definir o que é hipertrofia. Né? Hipertrofia é o aumento do volume da célula. Então, qualquer célula pode ter hipertrofia, desde que ela aumente seu volume. Como vai ser esse aumento de volume? Se vai ser de água, ou se vai ser de proteínas, ou se vai ser de qualquer outra coisa, não importa. O que importa é, a célula aumentou de tamanho, hipertrofia. Tá? E aí vem aquele mito de hipertrofia e hiperplasia. Hiperplasia é um aumento de células. A gente tem novas células, o que não é possível em humanos. Algumas espécies de animais que é possível de se ter. A hiperplasia, por exemplo, cachorros, né? A gente já é comprovada a hiperplasia nessas espécies. Em humanos não é possível ter hiperplasia. Tá? Em humanos só é possível a hipertrofia muscular. Agora, hiperplasia de fígado é possível, hiperplasia de outras células, principalmente o que se discute muito na ciência em relação à parte da medicina, hiperplasia de células cancerígenas, elas se multiplicam e elas se diferenciam e elas vão para outros lugares e se diferenciam em outros tipos de tumores. Então, conceituando, hipertrofia, aumento de volume, é possível no músculo esquelético, não é possível hiperplasia.
beleza? Acho que é a primeira coisa. Muito legal, porque isso aí também sempre foi uma discussão sim, gigante. Sim, né? sim. Como é que o pessoal chegou até isso, né? Pesquisaram pessoas que treinavam força e contaram o número de células antes e depois de um período de treinamento de força. Vários estudos fizeram isso e todos os estudos comprovaram que o número de células eram as mesmas. A gente sempre teve o mesmo número de células antes do treinamento e após o treinamento. O que acontece, e que gera muita confusão em algumas pessoas, é que se há um número maior de mionúcleos, ou seja, a célula muscular ela é polinucleada, ou seja, você tem vários núcleos dentro de uma célula, né? E cada célula tem um domínio de espaço, geralmente em torno de 1.600 micrômetros quadrados. Então, quando você tem um aumento da área daquela célula, você precisa ter um novo mionúcleo para que você tenha um novo domínio e você possa ter mecanismos de reparo daquela célula. Então, há um aumento no número de mionúcleos, mas a quantidade de células permanece a mesma. Perfeito. Beleza? Perfeito. Não, então a gente já tem aí um esclarecimento muito importante com relação a uma questão que sempre foi muito discutida, né? Sim. Algumas pessoas mostravam, inclusive alguns estudos falando que existia, outras pessoas vinham pesadamente falando que hiperplasia não ocorre, mas o que de fato ocorre é um processo de aumento do tamanho da célula, Exato. Que é o que as pessoas, grande parte da nossa população, busca dentro da sala de musculação. Agora, Fábio, eu queria entrar num ponto muito importante contigo. As pessoas falam muito na hipertrofia como um fator estético. Sim. Mas se a gente for na literatura, a gente vai ver que a hipertrofia é muito importante, inclusive com relação a algumas questões voltadas para a saúde mesmo, como efeitos protetores contra câncer, contra algumas... que existe de fato uma linha de estudo com relação à hipertrofia e a benefícios protetores para a saúde humana? Porque na verdade a hipertrofia é um fim. Ela não é um meio para se conseguir as coisas, ela é um fim de um processo de regeneração muscular. Então, e se tratando de mecanismos, eu nem falo hoje em mecanismos de hipertrofia, eu falo em mecanismos de reparo muscular. Por quê? Porque toda vez que a célula muscular ela é lesionada, ela vai ser reparada. Quando ela é lesionada de forma consecutiva, ela vai ser reparada de forma a suportar aquela tensão que ela está sendo submetida dia após dia. Então ela precisa, você lesiona, ela se recupera, você lesiona de novo, ela vai se recuperando e sempre com um pouquinho a mais de células contráteis, com um pouquinho mais de células contráteis, não, desculpa, de proteínas contráteis, um pouco mais de volume, para quê? Para que ele continue a suportar aquela tensão ou aquele estresse que está se ocasionando dentro daquele meio. Ok? Então, para a ciência, com relação a câncer, com relação a outros mecanismos protetores, o que acontece? O câncer, por exemplo, é uma doença que gera uma inflamação a nível sistêmico. As pessoas tendem a ter essa inflamação a nível sistêmico e o próprio tratamento para o câncer é um tratamento que é levado a nível sistêmico para se ter um resultado local, e essas pessoas tendem a ter como é que eu posso dizer? Resultados em relação a vários sistemas, dentre eles a atrofia muscular. Então, a manutenção da massa magra, ela é benéfica para pessoas com câncer, principalmente por conta da manutenção da massa magra, e com isso vai proporcionar manutenção da resistência à insulina. Ela não vai perder a sensibilidade à insulina, então ela pode manter aquela rotina de treinamento e ela não vai ter o risco de, por exemplo, de manifestar diabetes tipo 2. Ela pode manter aquele volume, ela não vai ter claudicação, ela não vai deambular de forma irregular, Essa pessoa pode manter um padrão de qualidade de vida aumentado em relação a uma pessoa que faz a mesma quimioterapia, por exemplo, e não faz atividade física. Então, o benefício em relação à hipertrofia, ou seja, em relação aos mecanismos de reparo muscular, é justamente proporcionar a essa pessoa uma manutenção da qualidade de vida para que ela continue o tratamento sem ter muitos malefícios além do que o próprio tratamento já causa. Não, excelente. Então, assim, muito importante, eu queria entrar nesse assunto para as pessoas entenderem que quando a gente fala de hipertrofia, a gente não está falando só de estética. Exatamente. Vai muito além, porque o ser humano é fundamental
entender esse viés com relação à questão do treinamento de força, não só pensando na questão de função, de movimento, porque é muito importante a gente pensar também em potencializar os ganhos de massa magra, que é algo que a gente deve buscar um equilíbrio nisso tudo, né? Agora vamos lá, a questão que eu acho principal, né, que a galera quer saber. E aí, cara, existem formas mais interessantes de você ganhar hipertrofia? Como é que a gente pode entender, por exemplo, eu acho que a gente pode dar uma flutuada aqui com relação às variáveis de treinamento, né? Sim, claro. Mas eu acho que eu já queria entrar de solo em número de repetição, cara, por exemplo. Pô, perfeito, cara. Assim, isso é uma discussão e aí eu vou fazer um overview desde lá de trás, desde a década de 90 até hoje, tá? Se pensava lá atrás que para se ter hipertrofia tinha que se gerar estímulos, entre aspas, mais tensionais, tá? Mais mecânicos. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar para vocês como é que se dá um mecanismo de reparo muscular e como isso tem a ver com o metabolismo, beleza? Bem, como é que se dá o mecanismo de reparo? A gente tem uma lesão qualquer, em qualquer área do músculo, e essa lesão vai promover a produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. O que são essas citocinas? São células, né, são moléculas do sistema, não chegam a ser células, são moléculas do sistema imune que vão ativar células do sistema imune. Essas células, macrófagos, monócitos, vão entrar na célula muscular através dessa lesão e vão sinalizar para uma porção de cascata de sinalização para que haja, né, o reparo daquele músculo. Bem, vou fazer um paralelo aqui, eu vou usar o quadro para desenhar um pouco, vou fazer um paralelo com uma situação que é comum no dia a dia, no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, você se machucou, você ralou, caiu no chão, ralou o joelho, no meio da rua, tá? Então, vamos imaginar que o seu joelho ralado seja a área do músculo que foi lesionado, tá? Então, você tem aqui um músculo, tá? E você tem uma lesão, ok? Bem, você caiu no chão, ralou o joelho, e as pessoas que viram você cair no chão foram lá te socorrer, certo? Geralmente junto uma quantidade de pessoas, elas vão ali te socorrer, saber se você está bem, se precisa de alguma coisa. Beleza. O que são essas pessoas? São justamente as citocinas antipró-inflamatórias. O IL-6, IL-10, IL-1-beta, TNF-alfa. Enfim, várias moléculas que vão fazer o quê? Avisar para uma outra célula que está paradinha ali no canto, olha só, precisamos de socorro. Vamos supor que nesse arranhado você veja que tem um corte um pouco mais profundo. Você vai precisar ir para o hospital. Bem, chegou no hospital, você vai ser atendido por alguém que vai te ajudar em relação àquele reparo daquele ponto. Quem é essa pessoa? É a célula satélite, que está aqui paradinha na membrana da célula muscular, e ela que vai ajudar você a reparar o dano. É ela que efetivamente vai reparar o dano. Por quê? Porque ela vai receber a sinalização dessas citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias que vão comunicar a ela, olha só, a célula satélite, precisamos da sua ajuda para fazer o reparo. Então, ela vai migrar para dentro da célula muscular e vai sofrer um processo de proliferação e diferenciação. Ou seja, ela vai se proliferar e vai se diferenciar para quê? Para que, através da diferenciação em proteínas contráteis, ela reintegre a área lesionada, fazendo com que ela se torne novamente uma área viável na parte contrátil. Ok? Então aqui, ó, ela se torna mais forte, por quê? Porque vai receber uma tensão, ela vai conseguir receber a mesma tensão e não vai se lesionar com tanta facilidade. Ok? O que tem esse paralelo com um caso comum que eu falei. Esse aqui é o médico gerou o processo que vai gerar o ponto lá, vai ligar os pontos lá, vai costurar naquela área que foi cortada, e aquela área que foi cortada vai se recuperar, se tornando ainda um pouco mais forte. Ok? Então, galera, fica fácil a gente entender agora por que a célula hipertrofia. Para quê? Para resistir tensão. E o que isso tem a ver com o metabolismo de uma forma geral? Bem,
Para haver isso aqui, a gente precisa atuar em uma outra via. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Então, para que isso aconteça, a gente precisa da ativação de uma via comum ao metabolismo da glicose, que é a via AKT-mTOR, né? Bem, por que ela é uma via comum? Porque quando você tem a sinalização de insulina para captar a glicose, né? A gente tem a insulina aqui, receptor de insulina. Quando a insulina se liga no seu receptor, ela ativa, né? Ela fosforila a AKT, comunicando para a AKT, olha só, AKT, preciso de você, preciso da sua ajuda, me ajuda a captar mais glicose. Só que ela também desencadeia o processo de expressão de proteínas que vão ajudar as células satélites a migrar para dentro da célula, a se proliferarem e a se diferenciarem. E também vai promover, lá no final da cascata, quando chegar lá no núcleo, vai promover a expressão de RNA mensageiro, que está associada a uma proteína contrátil. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma via que responde à síntese proteica, mas que também responde à captação de glicose através da translocação das vesículas que estão cheias de GLUT4 para captar a glicose. Ok? Então, essa via aqui, ela é ativada nas duas situações. E o que isso tem a ver com o metabolismo? Tudo. Por quê? Olha só o que eu estou tentando falar para vocês, né? A gente tem um mecanismo de hipertrofia que vai gerar aumento de proteínas contráteis, mas ao mesmo tempo isso aqui também vai gerar regulação do metabolismo energético, ok? Bem, se você acha que isso aqui não tem a ver com o metabolismo energético, está muito enganado. Por quê? Porque a gente precisa de energia para gerar a ativação dessa via. Sem energia a gente não gera a ativação da via. Então, resumindo, nós temos um panorama onde a gente precisa de uma sinalização, tá? Que vai ao mesmo tempo contribuir para a regulação do metabolismo energético e também para a hipertrofia, e aí a gente acaba com aquela coisa de estresse tensional, estresse metabólico. Tudo é estresse. Por quê? Ao mesmo tempo que você está gerando recuperação para promover a maior expressão de proteínas contráteis, você está regulando o metabolismo energético, está aumentando a captação de glicose. Isso aqui só acontece se você estiver bem energeticamente. Se você tiver um déficit energético, isso não vai acontecer. Então, quando você gera um estresse na musculatura que vai gerar, né, uma situação de reparo muscular, você também está gerando estresse a nível metabólico. Então, estresse tensional, estresse metabólico é o mesmo estresse. Não tem essa de estresse tensional, estresse metabólico para hipertrofia. E aí, aproveitando o gancho, também não existe essa coisa de hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia mifibrilar. Por quê? Porque tudo é hipertrofia, tudo é inchaço do músculo, né? É o aumento do tamanho muscular. E aí, quando você fala em volume de repetições, eu dei essa volta toda para chegar no volume de repetições, pensem comigo. Como você vai gastar mais energia? Com 8 repetições ou com 20 repetições? Com 20 repetições. Com 20 repetições você vai gerar maior estresse a nível metabólico, mas você também vai gerar estresse a nível contrátil. Você vai gerar lesão naquela musculatura a nível contrátil, por quê? Porque você vai trabalhar com várias repetições, mas você não vai deixar de trabalhar dentro do próximo do máximo do indivíduo. E é esse o grande segredo. O trabalho do Schoenfeld, a meta-análise que ele fez em 2017, mostra que poucas repetições e muita carga, ou muitas repetições e pouca carga, não tem diferença para a hipertrofia muscular. Mas que pouca carga é essa? Pouca carga em relação a 1 RM. Você não vai fazer 8 repetições
com uma carga de um RM, você vai conseguir fazer um RM. Então você trabalha com um percentual de um RM para trabalhar 8 repetições. A mesma coisa vai acontecer com 20 repetições. Só que 8 repetições máximas ou 20 repetições máximas, você está trabalhando com 20 repetições máximas ou com 8 repetições máximas. O que está diferenciando aqui é o seguinte, é o nível de estresse que você vai causar a nível metabólico. Mas as duas situações vão gerar um estresse a nível contrátil, vão gerar estresse a nível muscular como um todo, que vai ocasionar a ativação da via, que vai levar à hipertrofia muscular. Então, com relação a número de repetições, né, a gente entendendo um pouco a parte molecular, fica claro que quanto maior o número de repetições, quanto maior o volume, maior vai ser o estresse muscular como um todo, e isso proporciona resultados mais otimizados em relação à hipertrofia. Ok? Então esse é o primeiro recado que eu quero deixar para vocês. Número de repetições otimiza hipertrofia. E como isso a gente vê na prática? Olha, eu tenho alunos que começaram a treinar com muitas repetições e com uma pequena reserva de repetições máximas. Eu trabalhava com uma reserva de 2 repetições até chegar ao máximo. O nível de hipertrofia desses caras foi absurdo no período que eles começaram a treinar assim. Absurdo. E pessoas com 8, 10, 12 anos de treinamento. Não eram pessoas não treinadas. Eram pessoas extremamente treinadas, com uma larga experiência em treinamento de força. E eu tenho um caso especial para falar de um aluno meu, hoje não está treinando comigo, mas o cara virou meu amigo, enfim. O Marcos, ele tem 3 hernias de disco na cervical e 2 hernias de disco na lombar, e o cara treina muito pesado. Mas o cara treina muito pesado, o cara bota 70 kg de cada lado do supino para fazer 15, 20 repetições. É absurdo. Mas como ele chegou até ali? Como ele chegou até aquele ponto? Trabalhando de forma periodizada, né? E aí vem uma segunda situação. Como é que você periodiza o trabalho do seu aluno, né? Bem, eu não tenho a fórmula mágica, e quem tiver, por favor, me conte. Porque não existe fórmula mágica, e se você for acessar a ciência, periodização. Se você for acessar a ciência, realmente ela não vai te dar fórmula mágica nenhuma. Por quê? Porque o que você analisa de periodização, ou em bloco, ou linear, ou ondulatória, bem, a ciência não consegue gerar uma conclusão sobre o que é melhor para a hipertrofia, porque simplesmente não tem. Tem trabalhos, inclusive, que mostram que periodizar ou não, tanto faz. Isso que eu ia te perguntar. Então você não tem hoje uma evidência de que periodizar é melhor para a hipertrofia? Não, nenhuma. Agora, uma coisa é a gente pensar em periodização naquela situação clássica onde você tem fases do treinamento, período regenerativo e assim por diante. Uma coisa é pensar dessa forma. Outra coisa é pensar em periodização como uma forma de organizar, sistematizar a forma como você conduz o treinamento ao longo do tempo. Tá? E isso é o que a gente chama de a arte do treinamento, né? Os livros mais antigos, Verkhoshansky, até os mais atuais do Bompa, por exemplo, falam nisso. Uma boa parte é ciência em termos de treinamento. A outra parte é o feeling do treinador. Então, quando o treinador sentir que o cara está ficando mais cansado, está começando a chegar naquele estado que a gente chama de overreaching, que é o estado onde o cara está cansado, mas ainda não está totalmente ferrado. Agora é hora de você entrar com o regenerativo para você conseguir subir mais a escadinha mais adiante. Então, a gente trabalha com a ciência, claro, sempre a nosso favor, mas em termos de sistematização de treinamento, não existe outra forma além de você contar com o feeling do treinador. E aí está um grande lance que pode diferenciar o trabalho das pessoas que treinam no salão com o acompanhamento do professor do salão e das pessoas que treinam com o personal trainer. Porque esse refino na prescrição, faz toda a diferença. Por quê? Porque o cara está ali contigo o tempo todo. Exatamente. Né? E ele pode sentir ali a diferença entre um dia que você está mal, um dia que você está bem, coisa que às vezes no salão, e eu como professor de salão posso falar isso, a gente às vezes não tem essa percepção, porque são muitas pessoas para a gente atender.
Então, fica também essa coisa do diferencial do treinador quando está muito perto. É um diferencial, não tem como desvincular disso. Não, perfeito, Fábio. Acho que então essa primeira questão com relação às repetições está bem elucidada. Creio que sim. Agora, então, assim, já entrando, fazendo outra variável que é muito importante quando a gente fala de, principalmente, combinação com o número de repetições, que é o intervalo, né? Sim. Porque existe uma discussão também, principalmente para quem é mais da prática, o que é melhor para potencializar os ganhos de hipertrofia? Intervalos curtos, trabalhando mais essa questão do pump, do direcionamento do fluxo sanguíneo para aquela região, fazendo essa taxa de fadiga acumular, o cara perder rendimento mesmo, mas trabalhar em cima disso o tempo inteiro, da fadiga, mesmo com uma redução de número de repetições após no decorrer das séries, ou um intervalo mais longo, com uma recuperação maior e com a manutenção do volume de repetições mais próxima daquele nível basal da primeira série. Entendeu? Você vai achar engraçado, mas a resposta é depende. Depende. É isso. Depende. É a resposta universal, né? Pois é, cara, mas depende mesmo, sabe por quê? Porque depende do segmento. Isso. Tem uns trabalhos, né, que mostram que intervalos mais curtos para membros inferiores não geram tanta resposta de hipertrofia e de força. Então, membros inferiores precisam de intervalo maior. Não pode sair. Por causa da escalagem maior? Não, por causa justamente do desgaste a nível de estresse. E aí eu não vou classificar estresse metabólico potencial porque não existe estresse. Né? O estresse causado naquele local, membros inferiores, é muito maior. E a gente tem que lembrar de uma coisa: membros inferiores são músculos maiores, mais vascularizados, e se você chega com uma energia um pouco maior, você consegue executar com mais força. Né? Então, o rendimento... Cadeia fechada e aberta? Tanto faz. Cadeia cinética fechada ou aberta. Se você der intervalos maiores para membros inferiores, você consegue resultados melhores. Isso tem a ver com a manutenção do volume. Perfeito. Né? Isso que é 1 minuto, 2 minutos? Então, os trabalhos comparam geralmente 1 minuto com 3 minutos, 30 segundos com 2 minutos, e geralmente os intervalos maiores tendem a ter um efeito melhor em relação ao aumento de massa magra em membros inferiores. Já quando a gente está falando de membros superiores, parece que esse pump, essa coisa do fluxo sanguíneo, parece ser mais benéfica. Por quê? Porque os músculos são menores, menos vascularizados, e eles precisam desse acúmulo de metabólitos na região para gerar o estímulo de estresse que vai gerar aumento de massa magra. Então depende muito da região, Beto. O que eu tenho feito, né, na minha rotina Isso é muito interessante saber, porque eu particularmente não sabia disso. Uma coisa que eu tenho utilizado na minha rotina estou treinando membros superiores, treino de alta densidade. O que seria o treino de alta densidade? É treino quando você tem uma quantidade de exercícios muito grande e intervalos muito pequenos. Então, alta densidade o tempo todo para o cara. Não deixa o cara descansar. 30 a 40 segundos de intervalo. Você está fazendo membros superiores. Membros superiores. Quando eu estou trabalhando membros inferiores, eu já dou um intervalo maior para o cara, já deixo o cara descansar, porque eu consigo manter volume. Né? E a necessidade, né, de sangue para o local também gera um reflexo a nível central. Você, na nossa percepção, para quem treina, a gente sabe que quando a gente treina a perna, o cansaço a nível central é muito maior, a frequência cardíaca se eleva muito mais rapidamente, e isso causa uma fadiga a nível central um pouco maior. Né? Então, a manutenção do volume para membros superiores depende do tempo de intervalo também por causa disso. Então, vale a pena você utilizar estratégias diferentes de intervalo, né, e de densidade de treino, né, dependendo do segmento que você quer trabalhar. Tá? Claro que você pode utilizar de todas as estratégias possíveis e imagináveis, dependendo da onde você esteja em relação ao seu aluno. Né? Por exemplo, você quer levar o seu aluno a um desgaste maior em relação à parte energética, né? E aí, puxando um pouco no metabolismo, dá um treino de alta intensidade para esse cara, aumenta o fluxo sanguíneo no local, né? Depleta glicogênio, entendeu? Isso tudo vai fazer com que o cara tenha também um pump um pouco maior, né? Mas você tem a noção também de que o cara vai cansar mais rápido.
Ele vai cansar mais rápido. Com certeza vai. Por quê? Porque a frequência cardíaca dele vai estar lá em cima o tempo todo e uma hora ele vai pedir arrego. A não ser que ele esteja muito bem condicionado na parte aeróbica, que é uma outra situação que não sei se você iria perguntar, mas já vou emendar logo de uma vez. É muito importante para um trabalho de hipertrofia, para um trabalho de alto volume, você ter um alto condicionamento cardiorrespiratório. Por quê? Porque você vai conseguir resistir mais àquelas sessões de treinamento com muito mais energia chegando mais para o final. E aí, todas as pessoas que treinavam treinamento de alto volume comigo, mas que não tinham condicionamento cardiorrespiratório muito bom, elas, do meio para o final, elas já tinham um decréscimo de rendimento. Enquanto aquelas pessoas que têm uma alta condição cardiorrespiratória, elas conseguiam manter até o final. Tá? E isso também você consegue perceber quando a pessoa chega muito cansada para o treino, né? Onde ela não vai conseguir render. Ela vai bem até ali 20, 30% do treino, depois ela começa a falhar. E aí você tem que ter um feeling também de interromper na hora certa, né? Tá? Ou então diminuir o volume naquela sessão, dar um meio passo para trás para você continuar dando para frente. Não, perfeito. Acho que outro ponto que era realmente polêmico, né, com relação a essa questão de níveis de hipertrofia e essa relação do intervalo. Bom, agora deixa eu entrar numa questão bem atual, tá? Bem atual, que é essa questão do treinamento integrado. Porque muita gente discute os ganhos de hipertrofia, tem muita gente que defende que no treinamento integrado você vai ter ganhos similares a um treinamento convencional numa cadeia extensora, por exemplo, que é um exercício isolado. Eu não gosto muito de falar isolado porque eu acho que tudo integra um pouco, mas obviamente quando você vai para uma extensora, para um exercício como a mesa flexora, você não tem uma demanda de membros superiores com corpo, você tem uma demanda mais concentrada no local, entendeu? Então, assim, para o indivíduo que claramente quer ganho de massa magra, o cara está aqui na academia e fala, olha, eu quero ganhar músculo, quero ficar grande. Existe essa questão relacionada a você, de fato, ter que enfatizar os exercícios isolados, os exercícios que direcionem estímulos para uma determinada região? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos responder segundo a ciência. Segundo a ciência, não tem nada falando sobre isso. Perfeito. Tá? Então, é até um campo muito legal de se trabalhar para quem tiver interesse, né? É um campo que se pode estudar bastante sobre. Tá? Não existe nenhuma evidência que mostre que treinamento integrado é melhor ou pior que o treinamento de força tradicional. Tá? Pelo menos é o que chega ao meu conhecimento, não tem nenhuma evidência. E olha que eu pesquisei sobre treinamento de força ontem, dei uma olhada lá na PubMed para ver os últimos estudos e não tinha nada, né? Comparando em relação ao ganho de massa magra, nada. Tá? Agora eu vou falar segundo a minha opinião. Tá? Bem, se você conseguir manter um volume de treinamento tão alto a ponto de desgastar aquela musculatura, mesmo sobre um estímulo onde você vai ter um recrutamento de vários grupamentos musculares, eu acho que você não vai ter problema em relação à hipertrofia. Agora, o grande problema é a alta demanda cardiovascular e alta demanda de grupamentos musculares que se tem no treinamento integrado, né, pode não permitir que a pessoa chegue a um volume de treinamento alto para aquele segmento. Perfeito. Entendeu? Então, se você for pensar, por exemplo, no TGU, que é um trabalho extremamente complexo, que a grande maioria das pessoas passa quando pensa em treinamento integrado, já pensa logo no movimento como TGU, né? Quantas repetições você vai conseguir fazer com TGU? E aí você pensa, vou conseguir fazer 8 bem pesadas. Ok, mas 8 bem pesadas você trabalhou o tempo de tensão em quanto tempo para o quadríceps? Quanto tempo o quadríceps ficou tensionado? Quanto tempo o quadríceps não ficou tensionado? Você tem ciclos de tensão e relaxamento dependendo da posição que você assuma. Né? E esses ciclos de encurtamento, de tensão e relaxamento vão ser definitivos para que você tenha um aumento, né? A quantificação do volume total daquele grupamento para aquele treinamento. Então, talvez, pela alta demanda cardiovascular causada por uma alta demanda a nível muscular,
né, pela alta quantidade de músculos ativos numa situação de treinamento integrado, talvez a responsividade em relação à hipertrofia não seja tão grande. Tá? Mas é uma área que se pode estudar, não há relatos na literatura falando sobre isso, é uma coisa que, assim, agora, isso é para hipertrofia. Vamos deixar bem claro, é hipertrofia, não confunda hipertrofia com ganho de força. Não confunda. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O próprio trabalho a meta-análise do Schoenfeld de 2017, ele compara massa magra e hipertrofia, aumento de massa magra e aumento de força. E ele chegou à conclusão que poucas repetições e muita carga próxima de ORM, positivo para aumento de força. Baixas cargas não aumenta a força. Óbvio, isso, claro, isso a literatura já bate há pelo menos 20 anos sobre isso. Agora, em relação à hipertrofia, essa discussão ainda tem muito pano para manga. Não, lógico. E o treinamento integrado não está longe dessa discussão, não. Mas a minha opinião é que, pela alta demanda muscular, pela alta demanda cardiovascular, você não consegue manter volume muito alto e por isso você não consegue uma hipertrofia efetiva. Não, perfeito. Esclareceu bem o ponto. Bom, Fábio, tem uma outra pergunta também, cara, que eu acho que é bem importante esclarecer, que é a questão do número de séries ou número de exercícios. O que parece ser mais interessante para a hipertrofia? Pegar um determinado exercício e mastigar o número de séries daquele exercício, ou ter uma variação de gestos motores, por exemplo, 6 séries de supino reto, ou 3 séries de supino reto e 3 séries de crucifixo. Mais uma vez eu vou responder nas duas condições, o que a literatura fala e o que eu acho. Tá? O que a literatura fala, não importa. Não importa. Não importa. Você pode fazer 10 séries de supino reto, né, o famoso GVT, tá? 10 séries, 10 repetições, né? E se você tiver alto volume para aquele segmento, você vai hipertrofiar aquele segmento. Tá? Existe só para não esquecer essa pergunta, existe um número para o cara treinar, tá? Um número mínimo de séries para o cara obter um resultado bem significativo? Não. Não. 12 aliás, séries. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque a literatura mostra, né, que a grande maioria das vezes mostra que entre 8 e 12 séries para cada agrupamento gera aumento de massa magra. Mas isso para o agrupamento grande ou para o agrupamento pequeno também? Tanto faz. Tanto faz, por grupamento. E aí, como assim, Fábio, por grupamento? Se você está falando de supino, você está falando de trabalho de peitoral, está falando de trabalho de ombro, está falando de trabalho de tríceps. Já conta uma série para os três. Tá? Ótimo. Então, por exemplo, você está falando de supino reto, supino inclinado, supino declinado, você está fazendo, tem 5 séries de cada um, você está falando de 15 séries para peito, para ombro e para tríceps. Ótimo. Beleza? Então, aí entra também a utilização dos exercícios isolados. São muito bons, por quê? Porque vai te poupar o estresse de determinado segmento que não é prioritário para aquele treino. Né? Para quem gosta, por exemplo, de treinar peito num dia, dorsais no outro dia, ombro no outro dia, bíceps e tríceps no outro dia. Né? Não é o caso. Né? Você, por exemplo, você pode fazer o supino, para quem gosta de treinar nessa situação, faz o supino reto, depois faz o crucifixo, depois faz o crucifixo inclinado, depois pode fazer um supino declinado, entendeu? A prioridade é você trabalhar o agrupamento da região. Perfeito. Tá? Agora, com relação ao número de séries e gesto motor. Bem, a literatura fala que não importa. Trabalhando porque o músculo, ele não entende variação de gesto motor. O músculo, ele entende estresse. Estresse, só isso. O músculo entende isso aqui. É estresse. Acabou. Tá? Como você vai submeter esse estresse? Não importa. Tá? Agora, minha opinião, você deixar o cara fazendo um GVT, 10 séries, 10 repetições numa máquina, pelo amor de Deus, o cara vai enjoar. Né? O cara vai encher. A questão afetiva. Exatamente, existe a questão afetiva. Então a gente não pode negar os olhos para uma situação que pode gerar simplesmente o cara ter uma intenção alta que ele treina, o cara abandonar o treino.
Né? Isso vai influenciar diretamente no resultado dele. Mas então a gente pode dar informação pra galera o seguinte, né? O cara que não teve tempo de ir na academia, não deu pra ir na academia hoje. Meu irmão, quer treinar peito, faz 12 séries de flexão de braço que tem Tá? feito. Exatamente. 12 séries de barra pra treinar costa, tá Exatamente. Não teve tempo, cara. Faz flexão em casa, faz 12 séries de 15 repetições, faz 10 séries de 15 repetições, 10 séries de 10 repetições, aquilo que você conseguir fazer. Perfeito. Tá? Para pelo menos manter o nível de estresse que você submete ao seu músculo, ou então, se você ainda está iniciando, manter ou aumentar o nível de estresse, porque dependendo do tipo de treino que você esteja fazendo, flexão no solo vai ser muito mais pesado do que fazer um supino reto na máquina. Com certeza. Né? Então, manutenção de gesto motor, né, de variação de gesto motor, ela contribui muito mais para uma questão afetiva ao treinamento do que em relação à questão do estresse. O cara tendo mais motivação para fazer aquilo, ele vai render mais, ele vai estressar mais. Exatamente. Agora, o que importa em caráter definitivo para estresse, a literatura já vem falando muito sobre isso. Não é só a meta-análise do Schoenfeld 2017, não. Alguns trabalhos que saíram, por exemplo, saiu um artigo de revisão ano passado que deu o que falar, com o artigo do André Casagrande com o Belmiro e o Belmiro de Sati e o Gabriel Trajano, que falando sobre volume de treinamento e hipertrofia, e aí veio o pessoal lá do grupo do Paulo Gentil discutindo sobre, mas isso é uma treta científica, isso é uma treta científica que eu não vou entrar nessa seara. Mas é treta científica mesmo. Para quem quiser, acompanhe no Instagram a treta científica do Belmiro com o André, com o Paulo Gentil, que vocês vão entender. Tá? Mas saiu um outro trabalho de revisão agora esse ano, falando que o volume de treinamento potencializa a atividade ribossomal. O que seria a atividade ribossomal? É a transcrição desse RNA mensageiro em uma proteína qualquer. Ou seja, se eu tenho um aumento da atividade ribossomal, fazendo a tradução, né, a transcrição desse cara aqui para uma proteína, eu vou ter basicamente uma maior quantidade de proteínas contratas. Então isso me possibilita uma maior recuperação a nível muscular, né? O que vai gerar no fim das contas a hipertrofia. Tá? Então, em caráter definitivo, volume de treinamento, e aí não importa como você coloca o volume de treinamento, ele vai ser condição sine qua non, condição fundamental e essencial para que você tenha aumento de massa magra. Agora, como você distribui isso, aí entra a questão afetiva, entra a questão da periodização, da organização do treino, e isso é uma coisa que está muito associada à pessoa que está executando o treino e ao treinador que está gerenciando aquele treinamento. Porra, perfeito, Fábio. Deixa eu te fazer uma outra questão aqui. Cara, tem tanta dúvida com relação a porra, pode perguntar, se a gente souber, a gente responde. Daqui a pouco a gente vai abrir pra galera aí perguntar também. Tem uma galera de peso aí te olhando aí. Eita porra. Léo Mato tá aí, né, monstro? Eita! Olha só, cara. Mudar o programa de treinamento. Variação de exercício. Por exemplo, a questão do cara que faz a mesma série durante 3, 4, 5, 6 meses fazendo aquele mesmo treino. Ah, não, porque eu já me acostumei com isso e é isso mesmo, não tenho preguiça de mudar o treino. Cara, eu queria que você falasse da importância da mudança de treinamento. Essencialmente, a gente tem que mudar os exercícios. Se só mudar a manipulação das variáveis ali, não mexer na variável seleção dos exercícios, o cara manipulou só número de repetição, manipulou intervalo, manipulou ordem, isso influencia, não influencia? Essencialmente, trocar de exercício é muito importante para a hipertrofia. Qual é o período? Um período ótimo para o indivíduo trocar de exercício, trocar de programa de treinamento. Como é que é essas questões aí? A literatura não é muito clara em relação a tempo de troca de treino, tá? Isso parece que vai muito também pela questão afetiva. Exatamente, vai muito pela questão afetiva. Como eu falei anteriormente, o músculo não entende variação de movimento, o músculo entende estresse. Se você modificar o nível de estresse, mesmo com aquela mesma sequência de exercícios, você vai gerar uma mudança no tipo de estresse ao qual o cara está submetido, né? E isso vai... O cara que faz 8 repetições, a mesma série, durante 6 meses fazendo 8 repetições.
Aí fala, então beleza, mantém a mesma série, passa para 15 repetições com intervalo curto. E o cara sai quase morto do treino, é impressionante. Exatamente, mas por quê? Porque você mudou o estresse, estímulo, você mudou o estresse daquele cara ao qual ele está submetido. Então ele vai ter uma resposta, né, que vai ser um cansaço maior, uma fadiga maior, e é uma coisa que ele não estava acostumado. Então ele vai basicamente sofrer um pouquinho mais e ele vai se adaptar. Agora, se ele está acostumado com aquele padrão motor, ele vai se acostumar muito mais rápido. E aí tem uma outra situação relacionada à biomecânica, que é a questão da economia de movimento. Se você tem um aprendizado motor daquele movimento, né, você já sabe fazer, por mais que você mude a situação, o tipo de estresse que você se submete dentro daquele movimento, a capacidade de se adaptar se mantém muito rápida. Então, depois de 2, 3 sessões de treinamento, com aquele estímulo, ele vai se acostumar e ele vai manter, né, uma certa, entre aspas, homeostase. Por quê? Como se fosse um platô, né, Fábio? Exatamente, o cara chega no platô, o cara... É como se você pegasse um gari, por exemplo, que corre todo santo dia 10 km atrás de um caminhão. Aqueles 10 km que ele corre, para ele é homeostase, é comum, é trabalho, é laboral para ele, né? Agora, se o caminhão, né, que ajuda aquele... Não, são 2 caminhões, vamos supor que tem 2 caminhões. Um quebra, o cara aqui vai ter que fazer 50% a mais. Vai perguntar para o dia seguinte como é que esse cara vai se sentir. Ele vai estar quebrado, porque ele aumentou 50% o volume do trabalho dele, né? Se você trabalha 3, 4 horas a mais do que você trabalha normalmente, você se sente muito cansado. Por quê? Porque você aumentou o volume de trabalho. É a mesma coisa a nível muscular, né? Agora, se você diferencia, além do estímulo, também o padrão de movimento, aí você tem 2 situações que vão gerar uma nova adaptação, né? Uma nova resposta de longo prazo, né? E aí, vou até me corrigir, porque, como o Alan fala isso muito bem, nós não temos adaptações. Adaptações são geradas em milhões de anos. Nós temos ajustes, respostas de longo prazo, né? A gente sempre falou adaptação. Exatamente, e é difícil a gente falar outra palavra, mas são respostas de longo prazo, você acaba mudando quando você altera o estímulo, e aí seja o número de repetições, seja a carga, seja intervalo, e também o padrão motor, porque você vai gerar um novo aprendizado. Ótimo. Né? Então, e assim, novo aprendizado, vírgula, também tem a ver com a sequência do treino, e aí a ordem importa, né? Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu faço treino de dorsais e eu faço sempre puxada antes de uma remada, né? E depois eu faço pullover. Aí vamos supor que no treino, né, eu mudo o treino, aí você tem a mudança do pullover para o primeiro exercício, ou seja, um monoarticular no primeiro exercício, uma remada que era fechada antes de aberta no segundo exercício, a puxada que era aberta fechada no triângulo no terceiro exercício. Você mudou completamente o padrão de movimento daquele cara. E ele vai ter uma resposta motora, de estresse e afetiva em relação àquela mudança. Isso vai gerar um potencial de resposta de longo prazo um pouco maior, né? O cara vai demorar um pouco mais para se adaptar. Então, mais uma vez, em relação à literatura, não há consenso. Não há nada que explique em relação à mudança de exercícios, né? Periodização, não há, simplesmente não há. Pela literatura, o cara pode ficar fazendo o mesmo treino o tempo todo, só mudando, aumentando o volume, que o cara vai ter massa magra, mas a gente não sabe, a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque a ciência ainda carece de estudos que trabalhem dentro dessa perspectiva, do treino real. Se vocês forem, e é uma limitação da literatura, obviamente, se vocês forem pegar os artigos que trabalham, né, com treino de força para hipertrofia, para aumento de massa magra, vocês vão ver que todos eles seguem métodos que são totalmente irreprodutíveis dentro de um salão de musculação, né? Você vai pegar supino reto, cadeira extensora, puxada, desenvolvimento e abdominal. O cara não faz só isso dentro de salão de musculação. O cara faz um volume muito maior. E às vezes o cara treina diversos segmentos ao longo do dia, né? O cara às vezes divide segmentos, divide A, B, C ou D. Existem poucos trabalhos que dividem, por exemplo, A, B, C ou D, né? Tem 1 ou 2 trabalhos que foram publicados recentemente, inclusive,
que mostram que a frequência com que você faz um determinado grupamento muscular não interfere desde que o volume total seja o mesmo. Né? Por exemplo, o cara que treina, gosta de treinar um estímulo ABCDE. Né? O cara treina peito um dia, dorsais no outro dia, bíceps e tríceps no outro dia, perna no outro dia e core no outro dia. Né? Desde que o cara mantenha um volume alto em todos os segmentos, não importa a periodicidade de treinamento que ele faz com relação ao peitoral. Por exemplo, eu posso treinar 12 séries de peitoral num dia e ter a mesma resposta em termos de aumento de massa magra do que um indivíduo que treina peitoral 3 vezes por semana, né, 4 séries em cada um. Então, a literatura tem pouco consciência em relação a isso. Né? O consciência é mais em relação à frequência de trabalho de grupamento muscular por semana e pouco em relação a padrão de movimento, pouco em relação a variação de padrão de movimento e mudança de série. Agora, definitivamente falando, existe, e aí é uma coisa empírica, né? Existe a questão afetiva, do padrão de movimento e também do tipo de estresse que o cara está submetido, né? Que vai influenciar diretamente na manutenção da homeostase desse cara. E se você mudar o treino dele, ele vai ter um novo estímulo, um outro estresse, e você vai conseguir gerar uma progressão um pouco maior. E o cara vai sair daquele platô ou semi-platô que o cara pensa que está crescendo, mas na verdade o cara já atingiu uma determinada, entre aspas, novamente, homeostase. Ah, perfeito. Boa. Outra coisa, Fábio. Cara, velocidade de execução, cara. Sabe por quê? Porque assim, existem alguns, eu já li algumas coisas, mas eu não me lembro exatamente, mas que falam que é muito importante. Primeiro que na prática as pessoas, meio que grande maioria, meio que não liga muito para isso. Faz de qualquer jeito na fase concêntrica, a fase que é excêntrica, o peso meio que despenca, assim, às vezes, sabe? Cada fazendo bíceps em 1 segundo, na concêntrica e na excêntrica faz em meio segundo. Existe uma cadência ótima para obter ganhos ótimos de hipertrofia, sei lá, a velocidade na fase excêntrica deve ser mais lenta, na concêntrica, enfim, existe alguma coisa na literatura com relação a isso? Mais uma vez, vai ter que recorrer à variável volume para explicar isso. Tá? E aí, como é que se define o volume? O volume se define, muitos autores definem volume como tempo de tensão. Né? E aí, não importa se você está executando de forma rápida ou de forma lenta, se você manter o mesmo tempo de tensão, você vai ter uma resposta associada à hipertrofia. Vou te dar um exemplo. Tem um trabalho, agora não vou me lembrar o nome do autor, mas tem um trabalho que eu utilizo muito nas minhas aulas para mostrar que o cara executando de forma rápida, 1 para 1, ou o cara utilizando a execução em forma lenta, 3 para 1, 3 excêntrica, 1 na concêntrica. Fazendo uma número de repetições, né? Não, igual. O cara tem o mesmo grau de expressão de proteínas, né, mesmo grau de expressão de proteínas, tá? Relacionadas à sinalização. E o mesmo nível de ativação. O cara consegue fosforilar AKT, mTOR, P70, T6K, que está logo aqui embaixo, perto do núcleo, da mesma forma. Independente da velocidade de execução. E a cinética de ativação, ela também, né, a ativação ao longo do tempo, ela também é a mesma. Então, o que diferencia o cara que faz uma execução muito rápida e não tem ganho, e o cara que faz uma execução lenta e tem ganho? O tempo de tensão. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui 10 repetições, uma cadência moderada, e o cara faz 30 repetições veloz, tanto faz. E o que vai influenciar é o tempo de tensão. Entendeu? E aí, o que eu vejo que a literatura contraindica em relação a tempo de tensão para hipertrofia é a questão da utilização de métodos que aumentem muito o ciclo de concêntrico e excêntrico, que, por exemplo, o super slow. Né? O super slow é um método que aumenta muito o tempo de tensão, mas também aumenta muito o tempo onde o músculo está em relaxamento. Né?
Você tem pontos... Ficar muito tempo naquelas fases onde você tem uma vantagem mecânica. Exatamente, exatamente. Você tem pontos onde você tem vantagem mecânica, onde você não tem tensão e o músculo fica muito tempo naquela tensão. E vários trabalhos que estudaram Super Slow em curto prazo e em longo prazo mostraram que ele não tem tanta efetividade quanto a execução do método clássico, né, que é uma cadência moderada, geralmente 3:1, 2:1, né, o método Super Slow não gera um ganho tão grande quanto um método tradicional com uma cadência moderada. Então, não exagere muito também no tempo de tensão durante a repetição. Faça com que o aluno experimente cadências diferentes, né? É bom porque isso também vai ajudar na questão afetiva, uma variação de treinamento, porque se você for pensar bem, cara, vamos lá, fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2B, que são as mais calibrosas, elas atuam em que situações? Onde a gente tem muita carga, e a gente tem solicitação pela lei do Donada e pela lei agora me esqueci o termo, mas você tem um limiar de excitabilidade da fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2B, que vai gerar uma resposta de contração dessas fibras, uma carga muito alta, mas também com uma velocidade muito alta. Entendi. Porque elas são fibras de contração rápida. Então, se você está trabalhando potência ou força, esses dois tipos de fibra, 2A e 2B, vão trabalhar da mesma forma, né? E o que vai diferenciar, né, o trabalho de um de outro é que, quando você trabalha muita força, você está trabalhando basicamente a ativação delas para executar um levantamento de peso muito alto, enquanto a potência você está trabalhando velocidade em cima de tempo, né? É a única coisa, é física só que você vai estar alterando. Agora, a ativação a nível molecular vai ser a mesma. Não, perfeito. Ótimo. Acho que eu tenho a última pergunta aqui antes da gente abrir para a galera. Beleza. E essa aqui eu não posso deixar de perguntar. Sei que talvez eu te bote numa sinuca de bico aí, porque, cara, hoje eu acho que, enfim, veio uma revisão do Suchonel agora, deve ter uns 2 anos, onde ele fala de força, potência, hipertrofia, método de treinamento, e ele cita alguns artigos que falavam, né, quando ele fala de hipertrofia, de que a gente não tem necessidade de chegar hoje à falha concêntrica para obter ganhos ótimos de hipertrofia. E tem uma galera que estuda isso que ficou meio que... Não, cara, calma aí, para hipertrofiar você tem que chegar até a falha e isso é inegociável. Enfim, qual é a tua visão, cara? Você que é um cara que estuda muito isso, um cara que, enfim, é altamente capacitado com relação à parte acadêmica disso. Qual é a tua visão com relação a isso? Hipertrofia deve chegar até a falha? Não precisa chegar até a falha? Mais uma vez, depende. Por que depende, cara? Porque depende do que você quer para o seu aluno para aquele momento. Tem vezes que você quer que o seu aluno chegue na falha porque você quer motivar o seu aluno. E aí é muito mais uma questão motivacional do que propriamente molecular. Tá? Por exemplo, vocês têm um aluno que chegou mega estressado, tá? E ele quer botar assim, o estresse todo para fora. Cara, o que tem nessa sessão de treinamento você trabalhar com ele até a falha? Botar a raiva dele para fora. Entendeu? Agora, esses caras têm razão. Esses caras dessa revisão têm razão. Não precisa chegar até a falha para gerar hipertrofia. Eu geralmente trabalho com reservas de 2 a 3 repetições para não chegar até a falha. Por quê? Porque eu também acho que treinar somente para hipertrofia é uma coisa meio burra. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que não é um fisiculturista. Ótimo. Entendeu? Eu tenho que trabalhar também a questão da força. E para ganhos de força, né, treinar até a falha é treinar até falhar. Né? Isso aí é uma frase que não é minha. Né? Eu não lembro de quem é agora, mas... Como é que é treinar? Treinar até falha é treinar para falhar. Com relação ao aumento de força, é isso. Porque vários estudos já mostram que treinar até a falha, né, não gera tanto aumento de força quanto treinar, né, com uma reserva de repetições. Então, para uma pessoa de ambiente de academia, o qual eu quero trabalhar hipertrofia, quero trabalhar aumento de massa magra, mas eu também quero aumentar a força daquele cara. Eu não vou trabalhar até a falha. Mas um dia ou outro, em relação a
manter aquele cara de repente contigo, né? Ajudar ele a tornar o dia dele melhor, né? Depois de um dia estressante, vale a pena. Até para ele se sentir melhor, sentir superado, entendeu? Pô, tá vendo? Você aumentou o número de repetições, tá fazendo 20, agora tá com 23, 24 repetições. Pô, olha só que legal. Onde você cansava com 18, agora tá com 24. Você mostra, você dá um feedback para ele quantitativo do quanto que ele melhorou. Você tá fazendo um bem para esse cara absurdo. Então, com relação ao aumento de massa magra... É o tempo. Olha só, vou ter que iniciar aqui. Vai dar para ver as perguntas aí? Aqui já tem 1 hora, né? É, aqui também. Vou dar 1 hora e inicia, né? Acabou, acho. Vou ter que refazer. Deixa eu Pô, só... manda a galera ver onde é que a gente parou. Aí aperta aqui o quê? Compartilhar? Compartilhar, pode compartilhar. Aí inicia outro, né? Só a galera entrar de novo aqui, por favor. Deixa eu só bater o número. Vai estar voltando rapidinho. Galera, só um minutinho aqui, só pra galera retomar aqui. O pessoal se reconectar e a gente já vai voltar aqui com o Fábio, beleza? Pois agora que eu tava me soltando. Ai. Não, mas aí tá continuando ali. Tá Mas aqui tranquilo. vai na boa. Vamos voltando, Aí, galera. ó. Vem voltando. Douglas, galera lá de Salvador, Mila, rainha do CrossFit do Cita América. A pergunta apagou. Teve Cara, um que falou uma pergunta. Tem que pedir então, pra você. gente, refaçam aí. Refaça as perguntas. Refaz aí, por favor. Beleza? Quem tiver pergunta aí já pode ir refazendo, que a gente já vai mandar. Beleza? Fredão, mestre Fred. Léo Mata, pô, se tiver aí, volta, cara, volta. Boa, galera. Uma honra ter você na minha live. Fábio, dá uma continuidade aí, por favor. Não sei onde você parou exatamente. Não sei onde parou, mas resumindo a questão, tá? Os caras estão certos nessa meta-análise ao falar que treinar até a falha é a mesma coisa ou até pouco pior do que treinar antes da falha para hipertrofia. Mas pensando no aluno que treina em ambiente de academia, que também quer aumentar a força, eu não prescreveria treino até a falha. Eu geralmente prescrevo treinos com uma reserva de repetição de 2 a 3 repetições antes de chegar à falha. E eu estou falando isso, galera, porque eu já prescrevi até a falha. Né? A literatura falava isso há muitos anos atrás. Né? Se a gente for pegar a literatura de 10 anos atrás, até 5 anos atrás, a literatura suportava, ela dava esse suporte que você tinha que prescrever treinos ótimos de hipertrofia até a falha. E várias vezes eu prescrevi assim para alunos avançados. Tá? Mas, na ciência, tudo muda. E quem não acompanha a ciência fica para trás. E a gente tem que ser humilde o suficiente de reconhecer o seguinte: não, beleza, a ciência está me dando uma lição, eu vou utilizar ela a meu favor. Perfeito. Pô, beleza, Fabão. Tirou onda, meu garoto. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para a galera aqui que está aqui primeiro. A gente tem uma galera aqui que está com a gente. Gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer pro Fábio? Mr. John Jones. Nessa caixa. Todas em John Jones. Eu queria saber qual o papel da miostatina quando tu falou Boa. Você consegue, Cara, eu tenho um slide que explica a miostatina perfeitamente. Mas, trocando em miúdos, a miostatina ela vai atuar inibindo a proliferação e diferenciação de células satélite. Por quê? Porque a miostatina ela é antagônica às proteínas que vão proporcionar a proliferação e diferenciação. Tá? A miostatina ela vai atuar inibindo justamente a proliferação e diferenciação de células satélite. Tá? Ela é uma proteína que gera atrofia. Né? Então ela inibe também um pouco as vias de síntese, porque as vias de síntese, por exemplo, essa via de síntese HTN, TOP, SSK, elas também aumentam a expressão da MIOD, que é uma proteína que estimula a proliferação de células satélite. E a miostatina vai atuar inibindo a MIOD. Também vai atuar inibindo, né, a cascata em relação à HT, porque ela também ativa uma via de atrofia, né, que é da FOXO e MUF. Né? É uma outra
maioria de atrofia muscular que consegue, quando ela está trabalhando de forma majoritária, inibindo a veia de hipertrofia. E aí tem uma coisa que é muito interessante de falar, cara. Você falou da mistatina, é importante falar que a mistatina, a expressão dela depende da região. E o treinamento gera uma resposta da mistatina dependendo da região. Por exemplo, se a gente está falando de músculo esquelético, tirando os tendões, a gente está falando de uma inibição da mistatina causada pelo treinamento de força até 24 horas após o treinamento. Então, você treinou, beleza. As vias de síntese vão estar ativadas se você estiver com superávit calórico. E também vai ter uma inibição da ação da mistatina até 24 horas após a sessão de treino. Para quê? Para justamente manter isso aqui ativado para você regenerar o músculo. Agora, se você está falando dos tendões, nada disso acontece. É muito legal de saber disso, porque pessoas que aumentam a carga de maneira demasiada ao longo do tempo podem ter sobrecarga nos tendões. Um exemplo, posso estar enganado, posso estar falando uma besteira, mas para mim, Ronaldo Fenômeno é um ótimo exemplo de um cara que treinou força pra caramba, teve uma evolução de massa magra absurda, e aí quando ele precisou do músculo numa arrancada, rompeu o tendão patelar. Por quê? Não suportou. Os tendões não têm inibição da mistatina e nem respondem, a mistatina do tendão não responde ao treinamento da mesma forma que o músculo esquelético. Então você vai ter uma hipertrofia do músculo e os tendões vão ficar ali quietinhos. Então, pensando em progressão de treino, faça a progressão pensando em quem evolui mais devagar, mais lentamente. Não faça a evolução do treinamento focado no músculo. Faça focado na adaptação dos tendões, porque eles vão se adaptar, mas numa velocidade inferior ao que o músculo consegue se adaptar. Tá? Então, boa essa pergunta da mistatina, que a gente conseguiu puxar alguma coisa que está associada à hipertrofia, mas a grande maioria das pessoas não tem esse insight de saber que você tem diferentes adaptações dependendo da região do músculo que você está falando. Muito bom. Boa, João Jones, excelente. Fabão, a gente tá cheio de pergunta aqui, cara. Deixa eu fazer uma aqui do Fredão, Fred Mamed, fera brava aqui do Citar, rei da bike. Ele tá perguntando o seguinte, cara: o que você acha de quebrar a série em número menor de repetições e aumentar o número de séries? Por exemplo, ao invés de fazer 3 de 8, fazer 6 de 4. Acho que tu respondeu alguma coisa parecida com isso aqui, mas entra nessa questão de você vai mais séries nas repetições, menos séries mais repetições. Bem, você vai estar mantendo o volume da mesma forma. Se você manter o volume 3 séries de 8 ou 6 séries de 4, você está mantendo o volume. Agora, saiba que a resposta desse cara para aumento de massa magra, sendo, por exemplo, 3 de 12, 3 de 15, 3 de 20, com uma carga próxima da máxima para essas repetições, vai ter uma resposta muito maior em relação à hipertrofia do que 3 de 8 ou 6 de 4. Tá? A resposta, por quê? Porque você vai ter um estresse maior, e esse estresse maior vai gerar uma maior demanda das vias de síntese proteica. Tá? Vai gerar uma demanda maior da via para captação de glicose e também para as vias de síntese proteica. Ok? Então, assim, na minha opinião, a gente tem que sair um pouco daquela 3 de 8, 3 de 10, a gente tem que sair um pouco dessa coisa, desses números cabalísticos e ir para os números, para números maiores, 3 de 20, 4 de 15, por que não? A literatura já dá suporte para isso. Tá? E aí, se você está pensando no cara, né, que tem um objetivo claro de aumento de massa magra, cara, taca a repetição nele. 15 a 20 repetições. Tá? Pô, assim, com cargas próximas da máxima para essas repetições. Perfeito. Tá? Por quê? Se você treinar com uma carga abaixo de 50% daquela que seria necessária para aquele número de repetições, você, claro, não vai ter resposta. E aí entra aquela coisa que se tinha em relação ao body pump, por exemplo, né? O body pump criou um sucesso demasiado, por quê? Porque algumas pessoas tinham aumento de massa magra no body pump. Por quê? O número de repetições era absurdo para um único movimento, né? Mas chegava perto da falha no final daquela música.
né? A música de agachamento, o cara chegava destruído na perna, né? E o cara ia fazer um trabalho de a fundo 4, 5 músicas depois, né? E recuperava, depois ia para o trabalho a fundo. O cara saía de lá quebrado, mas o cara conseguia hipertrofiar. Aí o pessoal ficava pensando, cara, como é que aquela pessoa tá forte daquele jeito, fazendo um body pump? Tá aí a resposta. Boa, excelente. Boa, Fabão. Deixa eu ir aqui pro Clodomiro agora, que ele tá perguntando sobre drop set, cara. Boa. Drop set, qual o percentual de carga retirado seria o ideal? E o número de repetições? Alguns estudos estão 6, 8, 10, 12, podendo ser algo semelhante. O que você tem a dizer a respeito? Perfeito, cara. Quer saber o número de repetições e qual o percentual que deve ser retirado? Olha, eu drop posso set... dar até quantas retiradas você acha que vale? Então, vamos lá. Você tem um drop set, que você pode fazer 2 ou 3 retiradas de carga. Aliás, 1 ou 2 retiradas de carga. Né? E você tem o strip set, que é um método que você vai retirando carga até o cara não aguentar mais. Só que chega uma carga tal qual o cara consegue fazer com muita facilidade. Então o cara, por exemplo, você começa com uma máquina zerada. O cara vai fazer 8, 10 repetições. Você tira e diminui 20%, que é o que a literatura preconiza. E não está errado. Tá certo, 20%, você pode tirar de 15% a 20%, você está gerando uma diminuição da carga, você vai proporcionar um aumento no número de repetições daquele cara. Aí o cara faz mais 8 a 10 repetições, você tira mais 15% a 20%, o cara vai fazer 6. Você tira mais 15%, o cara vai fazer mais 6. Se você tirar mais 15% a 20% e o cara começar a fazer número de repetições que, assim, 15, 20 repetições, você já sabe que aquela carga é a carga que você não pode colocar para aquele cara, porque vai ficar muito fácil. Tá? Então, isso aí vai depender de pessoa para pessoa. O drop set é uma excelente ferramenta, é um excelente método para se aumentar o volume de treino. É um excelente método, tá? Para gerar estresse. Gera estresse, gerou hipertrofia. E aí, é curioso falar drop set, porque alguns estudos que comparavam drop set com o treinamento tradicional, comparavam com o volume equalizado. E aí, claro que nunca ia dar diferença. Se você trabalha com volume maior para o drop set, que é o que ele é um método para aumento de volume, né? E compara com o método tradicional com um volume fixo, o método de maior volume vai ter uma superioridade em relação ao aumento de massa muscular. Então, com relação ao drop set, de 15% a 20% é uma carga, é uma variação boa para você fazer, tá? 15% é uma variação que você pode utilizar para avançados. Se você quiser entrar para intermediários, 20%, tá? Uma redução menor vai gerar um maior estresse, uma maior demanda de força daquele indivíduo. Então, para indivíduos avançados pode ser uma boa estratégia. E a utilização do strip set para aumentar o volume de treinamento também é ótimo, contudo você tem que saber que vai chegar uma carga que o cara vai executar 15, 20 e ele você tem que parar, né? Então você tem que gerar um número de estresse até o cara chegar na carga, que isso vai ser individual, vai ser de pessoa para pessoa, que ela vai cansar com 6, 8 repetições dentro daquela faixa que você planejou. Fabão, perfeito, irmão. Galera, a gente está com muita pergunta aqui para a galera, bombardeou de pergunta aqui, mas a gente tem que encerrar, Fábio. A gente tem que encerrar que a gente já tem aí quase 1h30 de palestra. Eita, nem senti, cara, que legal. Passou voado, mas já está há muito tempo aqui. João Johnny, segura aqui para nos despedir dessa fera aqui. Fabão, vamos fazer aqui, porque pegar essa câmera aqui, meu amigo. Obrigado, irmão. Então, cara, pô, sem dúvida nenhuma, enriquecedor para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está assistindo aí. Eu acho que, a galera tem sede de aprendizado, cara, e você é um cara que contribui muito para matar essa sede da galera aí. E a gente faz a educação física cada vez maior. E você é um cara que faz a nossa classe ser valorizada, irmão. E, pô, eu queria te agradecer de verdade. É isso. E queria falar, cara, o Fábio é um cara que tem muito curso online, gente. Quem gostou do conteúdo do cara, fala um pouquinho de algum curso que você esteja aí. Tenho no momento 2 cursos online, prestação de treinamento para pessoas com doenças cardiovasculares e também para pessoas com doenças metabólicas. Aí, tá? Doenças cardiovasculares, hipertensão e doença arterial coronariana e doenças metabólicas, diabetes, obesidade e síndrome metabólica, tá? Quem quiser dar uma olhada no meu site, tá? fabiocauê.com.br, tá? Tem lá o link para os meus cursos online, ok?
Cauê, K-A-C-A-H-U-E. Exatamente, Fábio Cauê, C-A-H-U-E. Pode dar uma olhada também no meu Instagram, @Fábio Cauê. Segue o cara aqui, tá? pô, meu. Vai ter muito crescimento. A gente eu tento sempre colocar lá algumas coisas novas, divulgar um pouco do meu trabalho também, mas colocar evidências novas na literatura, coisas que saem diariamente. A gente não tem como se inteirar de tudo que sai, mas a gente tenta e a gente vai colocando lá ponto a ponto. E, gente, se vocês quiserem perguntar algo no privado, podem me mandar direct, não tem problema nenhum. Pô, eu tô aberto para tirar as dúvidas de vocês e é isso, vamos transformar a educação física numa área gigante. É isso, eu gosto disso. Irmão, obrigado mais uma vez. Agradeço. Tudo bom. Sucesso aí. Tamo junto. E é isso, gente. Semana que vem tem mais, fica ligado aí. É só o início, só o começo. Pra cima, galera. Pra cima. Ufa.